pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre gramática. Hoje nós vamos estar olhando sobre sinais de pontuação e o uso dos porquês. Nós vamos estar olhando principalmente a questão de sinais de pontuação, que é uma questão muito importante, e também nós vamos estar pegando e vamos estar desfazendo aí essas dúvidas que muitas pessoas acabam tendo sobre o uso adequado de cada um dos porquês, ok? Os sinais de pontuação são grafias que contribuem para a coerência de textos e também desempenham questões estilísticas, sendo eles, no caso aí, o primeiro que é o ponto, né? Reforçando aqui, os sinais de pontuação são muito importantes, principalmente para a área estilística que tem na gramática, que é uma área muito importante, que visa a organização e empenho de cada um dos sinais gráficos que aparecem nos discursos e também em cada uma das frases. Okay? O ponto é utilizado para terminar uma ideia de um discurso e indicar um período. Né? No caso aí, indica-se na terminação ideal ou então ou em um discurso e também indica um período. Né? É igual na frase aí, sair de casa para o trabalho, ponto. Ou então, nesse caso, sair de casa para o trabalho, ponto. Voltei tais horas da noite, né? Pode ser, no caso, a marcação de dois períodos. Uma frase tem um ponto aí também. Tá? O ponto também vai no meio das frases. Ou ele vai no final, ou ele vai no meio da frase. Né? Muitas das vezes ele vai no meio da frase. A vírgula é usada para indicar pausa e para indicar termos com a mesma função e separar o aposto do vocativo. O estudo da vírgula é um estudo bem extenso, porque quando se trata de vírgula, você acaba se tratando de uma coisa um pouco mais extensa. Já é mais extenso, já é uma situação mais extensa, está olhando essa questão da vírgula, porque a vírgula, se for para poder pegar e para poder estudar ela completamente, é um estudo bem grande. Neste caso, o que foi citado aqui é somente uma definição padrão da vírgula, porque a vírgula tem diversas funções. Como ela tem diversas funções, ela tem diversos modos de usar, diversos modos onde não usa, né? Então, aqui no caso, aqui ela ficou com a função básica, de separar também, colocar pausa, né, que é o tradicional, e também separar aposto e o aposto do vocativo e o vocativo do aposto. No caso, naquela tarde, elas saíram correndo do trabalho, que é o aposto. Né? Naquela tarde, vírgula, que é o aposto, elas saíram correndo para o trabalho. Agora, se fosse vocativo, ficaria da seguinte forma. Naquele momento, sair correndo para o trabalho, que seria no vocativo. Ou seja, nesse modo, eu estaria trocando a palavra tarde por momento e já teria essa convenção aí. Aí eu trocaria a pessoa. Trocando a pessoa, ficaria no vocativo. Né? Ao invés de ficar naquela tarde, elas saíram correndo do trabalho, que ficaria no aposto. No vocativo, ficaria naquele momento, sair correndo do trabalho, né? Que ficaria, no caso, aí no vocativo. Né? Temos aí também o uso de ponto e vírgula, né? Que é usado para separar orações dentro da mesma frase e separar uma relação de elementos. Né? Na seguinte frase fala assim: os bons momentos se foram, os ruins momentos ainda permaneceram. Fez um tipo de pausa aí nesse momento. Ele fez, no caso, uma citação, né? Fiz uma separação de elementos que batem, né? Como se fosse, aí, no caso, uma terminação, como se eu fosse colocar um ponto aí. Os momentos bons se foram, ponto. Aí, no caso, seria uma outra frase. Os ruins ainda permaneceram. Né? Só que, neste caso, esta frase, eu estou complementando ela. Como eu estou complementando, então eu tenho que colocar ponto e vírgula. Quando eu complemento uma frase, eu necessito de colocar do meu jeito. Só que, quando eu cito uma frase inteira com dois lados, né, que vão ser separados, e esses dois lados dão a impressão de que essa frase é uma frase dupla, uma frase conjunta, né? Neste caso, eu coloco o ponto e a vírgula para poder indicar que as duas, né, que os dois períodos são uma frase.
ok? Os dois pontos são utilizados para introduzir uma explicação, fala ou enumeração, né? O padrão aí. Como, por exemplo, as quatro potências do pensamento são ciência, arte e filosofia, né? Fiz uma citação, né? Fiz uma citação aí sobre a continuação, fiz uma explicação aí sobre a questão potencial do pensamento na área de filosofia. Depois que eu complementei, que eu comecei uma frase tratando sobre aquele assunto, eu dei uma pausa, dei um destaque que é no caso os dois pontos, e fiz a explicação, continuei fazendo a explicação. Eu enumerei essas duas pontos, fiz uma enumeração desses dois pontos, né? No caso aí a ciência, vírgula, arte e filosofia, né? Fiz a continuação, fiz a marcação, marquei com os dois pontos e ficou ciência, arte e filosofia, ok? O uso do ponto de exclamação é em frases sentimentais com surpresa, desejo, susto ou ordem, né? Que é o clássico aí, como por exemplo, 1, 2, 3, já, né? Que é no caso uma questão de surpresa, que é no caso uma questão de surpresa, né? Principalmente usado para corridas, para saídas aí, esse é o padrão. Esse tipo de frase é bem introdutório para esse tipo de exemplo, porque demonstra uma surpresa. Esse sinal ele é clássico, principalmente na demonstração de surpresas, né? De surpresas que aparecem de diversas formas na frase, né? Parece tanto e diversamente numa frase que parece ser outra coisa, né? Que parece ter um modo diferente, né? E acaba pegando e significando dessa forma, né? Ok? O ponto de interrogação é o padrão utilizado para perguntas, né? Perguntas como quantas horas, quando vai, como você vai chegar, você está bem, né? Como vai você, né? São a questão aí padrão, né? Questão utilizada aí para perguntas. As reticências são usadas para suprimir palavras, textos e indicar o sentido que além do que está sendo representado, né? Por exemplo, em um pensamento, reticências, continuei uma reticência e fiz uma pausa de leve. Aí peguei e continuei. Um passar de uma vida inteira, né? Parece aí no caso que eu poderia ter colocado um ponto, mas se eu tivesse colocado um ponto, aí não daria certo. Dá um sentido ali de Olá, uma peço vida. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. De uma vírgula, né, ou um ponto, mas se eu tivesse colocando um ponto, estaria gramaticalmente errado, porque colocando um ponto estaria terminando a frase. Então, como eu coloquei, eu finalizei a frase, né, eu fiz a marcação de um período, eu não queria marcar período, eu queria manter a mesma frase. E também essa frase ela está continuando. Essa frase ela está continuando. Depois de pensamento ia vir uma coisa. Só que eu peguei, coloquei ela dentro do parêntese, que é no caso um parêntese de referência, e continuei. Um passar de uma vida inteira. Como se tivesse terminado o que vem depois da palavra pensamento, e peguei e continuei aí. Ó. Peguei e continuei aí. Um passar de uma vida inteira. Ok? As aspas são utilizadas para enfatizar palavras, expressões e citações, né?
É como, por exemplo, ele é conhecido como dono da rua, né? O dono da rua é uma expressão de marcação, né? Uma expressão que pode ser considerada como uma expressão em destaque. Como é considerado uma expressão em destaque, então eu coloco as aspas, né? As aspas nela eu pego e coloco e fica destacado como o dono da rua. O dono da rua é certamente ele, né? Ele se denomina como dono da rua. E como é uma citação que foi feita por ele, então eu peguei e coloquei reticências, né? Peguei e coloquei, porque eu queria enfatizar essa palavra, né? Eu peguei, enfatizei e coloquei ela como aspa, né? Com aspas, né? No início e no final, porque foi uma citação que ele fez, né? Foi uma coisa que ele falou, né? Por isso é considerado aí com aspas. Os parênteses são utilizados para isolar explicações e acrescentar informações, né? Por exemplo, ele passou, abre parêntese, correndo, fecha parêntese, ao meu lado, né? No caso aí, sem esse parênteses ficaria, ele passou ao meu lado, né? Só que neste caso, esse parêntese está dando uma explicação que não foi encaixada nessa frase, né? Também está nessa forma correta aí também, ok? A travessão é utilizada para indicar falas textuais e substituir a vírgula ou parêntese, né? Ou parêntese. Pega e faz substituição aí. Ela substitui, pessoal, mais a vírgula. Ela tem substituição mais da vírgula do que do parêntese, né? Por exemplo, ele com o notebook, né? Poderia ser colocado em uma vírgula, né? Mas no caso eu não coloquei. Ele com o notebook, travessão quebrado em pedaços, travessão o levou ao técnico. Neste caso, eu poderia ter colocado aí um intervalo aí com vírgulas. Só que neste caso eu peguei e coloquei aí a travessão, né? Que tem aí essa referência aí e eu poderia, no caso, ou colocar a vírgula ou colocar a travessão, né? É uma forma de substituir esses dois períodos aí. Vamos estar entrando agora no segundo assunto, que é o uso dos porquês. Os porquês presentes na gramática são importantes, pois acarretam significados diferentes. Cada um desses porquês, eles contém, né, no caso aí, uma definição própria, né? Exatamente como cada classe gramatical tem a sua definição própria, a maioria das palavras que são escritas de formas diferentes, são repetidas de formas diferentes, elas têm seus significados próprios. Elas têm a sua situação útil, as suas situações que podem ser usadas, né? Situações úteis que são proporcionadas por pessoas que fazem, né, essa trajetória aí de cada uma dessas classes, né? E, inclusive, a questão do porquê não é somente uma questão de batida, mas tem também a questão do tem, com acento circunflexo, sem, tem a questão do aonde ou onde, tem a questão também do mais, do mas, e tem a do mas, do mais, né? Então, são questões aí que vão sendo pegas e são levantadas pela sociedade, né, sobre essa questão de dúvida. Mas cada uma dessas grafias tem uma forma diferente porque tem suas explicações definidas, né? Por exemplo, o porquê separado sem acento indica o início de frases interrogativas diretas ou no meio, né? Pode ser posicionado aí em frases interrogativas ou, no caso aí, no meio também. Por que não chegou ainda, né? Mais utilizado aí para questões aí interrogativas, né? Questões mais interrogativas são utilizadas aí para perguntas, né? Mais um pouco para perguntas, dá esse tipo de início, né? Mas também pode ser usado no meio também, como por exemplo, eu não sei por que ele ainda não chegou, né? Pode ser usado aí, se usa também no meio da frase do porquê separado e sem acento. Temos também o porquê junto e sem acento, que não é acentuado e é utilizado em respostas, né? Estava no aniversário porque meus amigos me chamaram, né? Pode ser utilizado aí também com resposta e é definitivamente utilizado com resposta, né? Porquê junto aí. Temos também o porquê separado com circunflexo. É utilizado no fim de perguntas interrogativas diretas de modo isolado. Ou seja, no exemplo que está aí, quer ir ao cinema?
como eu fiz na pergunta, por quê? Né? Então fica nessa forma isolada, ele não complementa com a frase, ele fica nessa questão isolada, como por exemplo, você não foi à igreja hoje? Ponto de interrogação. Perguntei e coloco o porquê, né? Então esse porquê no final da frase, ele fica isolado, porque nessa forma ela continua, a frase fica sendo direta, mas no final da frase ela fica isolada. Por que fica isolado, né? E também temos ali também o porquê junto circunflexo. É utilizado com substantivo como motivo ou razão. Aparece precedido de adjetivo, pronome, numeral ou artigo com objetivo de explicação do motivo, né? Neste caso aí, eu queria saber o porquê de estar aqui, né? Pode ser utilizado também de complemento, né? De adjetivo, né? Que é no caso ali o adjetivo, né? Estar no caso ali poderia, no caso aí, ser essa questão próxima dele, poderia ser o próximo dele, né? Mas o saber, né, que vem antes dele, ele é precedido do artigo. Ele tem esse precedido do artigo. O porquê, né? O artigo o tá ali. O porquê de estar aqui, né? Faz uma referência bem grande nisso. Ok? Pessoal, essa foi a aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Tudo nessa aula de hoje. Qualquer dúvida, não se esqueçam de estar pegando e estar entrando em contato comigo e enviando a sua dúvida por esse e-mail que está aparecendo aí, ok? E até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!